E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos hoje tratar da continuidade ao nosso conteúdo, né? A gente estou tentando antecipando a aula de amanhã, geralmente eu gravo no dia, mas aí eu achei melhor hoje a gente estar gravando para não ter nenhum problema por conta da internet. No último período eu acabei enfrentando alguns dias problemas de conexão, então sobrando tempinho hoje, a gente tem tido muito tempo na quarentena, vamos fazer dar continuidade. Para fechar a matéria da semana passada, que eu discuti mais especificamente o modo de produção e os diversos modos de produção, sem entrar no mérito do modo de produção capitalista, que eu vou entrar na próxima aula de maneira mais detida, então eu vou fazer uma discussão sobre o modo de produção capitalista isoladamente. Eu busquei nas aulas anteriores fazer com que vocês entendessem o modo de produção, as relações de produção, economia, como a sociedade em alguma medida se organiza e como a economia ou os processos econômicos também servem como um instrumento, né, para que a gente faça a compreensão ou algum tipo de análise sobre a sociedade, inclusive no período contemporâneo e na sua história, né? Então, a abordagem econômica é uma dentre outras abordagens possíveis para que a gente faça uma reflexão sobre as relações sociais ao longo do tempo e como também no tempo presente, né? E hoje a gente vai fechar essa reflexão analisando dois conceitos ou duas dimensões que são muito importantes para essa análise econômica, para essa compreensão da sociedade a partir desse viés econômico, que seria a ideia de estratificação social e mobilidade social. Embora pareça redundante, mas são duas abordagens distintas que eu acho que servem para que a gente compreenda ou minimamente analise, né? Não necessariamente a gente compreenda, nem sempre a gente compreende através da análise determinados fenômenos sociais que exigem um processo de estudo mais longo e permanente para que a gente faça um diagnóstico mais claro, né? De modo geral, os processos são complexos e não basta a gente só produzir uma identificação, uma definição, vamos dizer assim, superficial, que a gente venha, na verdade, que a gente consiga já conhecer essa sociedade analisada nas suas nuances, né? Nos seus pequenos detalhes, em toda a sua lógica de funcionamento. Isso é sempre um processo complexo, com grande dificuldade para qualquer pessoa que analisa a sociedade e os fenômenos sociais, mesmo porque, trazendo uma discussão sobre ciência, o campo das humanas não trabalha com a lógica de ciência exata, né? Com a lógica das ciências da natureza. Mas, voltando para o nosso assunto, então a gente vai tratar sobre estratificação social e mobilidade social. O que é, de fato, estratificação social? Estratificação social é um modelo que, na verdade, é um conceito que se vincula ao reconhecimento, ao processo de identificação que a gente faz sobre uma determinada sociedade e no sentido da gente identificar a presença de diferenças internas em seu interior. Ou seja, a gente acaba, ao analisarmos uma sociedade, a gente percebe que no seu interior existem diferenças, ou seja, estratos que produzem relações de pertencimento, de identificação e diferença. Então, quando a gente analisa uma sociedade, esse conceito, né, de estratificação social ou extrato social permite a gente perceber e identificar e separar as diferenças que existem no interior da sociedade, de forma que a gente, de fato, de imediato, reconheça que essa sociedade não constitui um todo unificado. De modo geral, as sociedades elas apresentam diferenças e divergências no seu interior. Nem sempre essas divergências são radicais, mas produzem muitas vezes diferenças e divergências a partir dessas estratificações, de forma que a gente não sabe o que gerou o que, né? Se foi a diferença que gerou a estratificação ou a estratificação que gerou a diferença. Mas historicamente, para a gente não perder de vista a nossa abordagem econômica, de um modo geral, a estratificação ela também sempre produziu algum tipo de efeito e de relação
com o trabalho, com a divisão do trabalho, né? Com a organização do modo de produção. Então, na abordagem marxista, conforme a gente discutiu, né? No sentido do marxismo, o capitalismo, o desenvolvimento da história humana seria estruturado dentro de uma lógica de classe, não somente o capitalismo, tá? Mas dentro de uma lógica de classe em que a luta entre as classes era regida, né? Era de acordo com a disputa em torno do produto do trabalho social, do trabalho coletivo, né? E esse trabalho coletivo ele produziria uma riqueza e essa riqueza era disputada pelas diversas classes. Essa é a explicação marxista ou do Marx para a história. A história seria uma dinâmica das contradições inerentes à luta de classe, ou a contradição inerente às classes, que produziria a luta entre elas em torno da riqueza e em torno da sobrevivência. Então, a gente não pode perder de vista assim, que até do ponto de vista do trabalho e como a gente relaciona com o trabalho, por sua vez, ele também produz estratificações ao longo da história, né? Ele sempre, ao longo da história, determinou, naquilo que a gente conversou sobre Mosca e Pareto, aqueles que detinham uma certa isenção da necessidade de trabalhar, porque exerciam relações de poder e de controle, né? Sobre uma coletividade maior da sociedade, justificando essa autoridade seja pela violência ou seja pelo viés ideológico, justificação religiosa, uma série de motivos que justificavam essa autoridade e essa condição de privilégio. Não existe entre aspas, mas só para que a gente não fique talvez politizando demais a reflexão, é uma questão que de fato constituíam elites privilegiadas. E o trabalho isso mostra também, por sua vez, que o trabalho ele era visto ao longo da história dentro de uma lógica, de um valor, vamos dizer assim, negativo, né? Inclusive a origem da palavra trabalho vem do latim que significa tripalium, que seria tortura, né? Então, meu latim é bom pra caramba, né? Não sei se a pronúncia exata é essa, mas a escrita eu posso depois colocar lá na plataforma. E segundo Weber, que é um outro sociólogo importante que funda a sociologia, ele considera que essa ideia de trabalho e as estratificações que resultam dessas relações de trabalho foram se transformando ao longo da história, mas um fator foi muito determinante para a revisão, para a redefinição do valor sobre o trabalho. O trabalho tinha, na mentalidade, vamos dizer assim, medieval, e durante muito tempo, desde a Grécia Antiga, inclusive, na Grécia Antiga tinha relação com a tortura, né? Durante o período medieval, a mentalidade medieval fazia uma relação com o trabalho como uma relação com o pecado original. Então, tanto a nobreza como o clero, por exemplo, eles não trabalhavam porque o trabalho seria o signo, a confirmação de uma presença no pecado, né? A necessidade de trabalhar. Então, isso determinado pela condição de nascimento. E o Weber diz que, num determinado momento, um acontecimento foi muito importante para a revisão, para a revalorização, para as transformações em torno dos valores, né? Da valorização do trabalho, que foi, de fato, a Reforma Protestante. Segundo Weber, inclusive, num livro chamado Ética Protestante, essa revisão não somente sobre o trabalho, mas também sobre a riqueza, que produziu as condições, vamos dizer assim, culturais e ideológicas para o advento do capitalismo. Ele diz que, nesse livro A Ética Protestante, que os protestantes tinham uma ética distinta da ética dominante na Europa, sobretudo a partir da mentalidade católica, em que tinha uma visão que, vamos dizer assim, condenava o lucro como usura, assim como também condenava o trabalho. Para os protestantes, e aí o Weber está analisando muito especificamente os calvinistas, né? Ele diz que o trabalho é a manifestação da dádiva, da presença de Deus. Como o Calvino ele acreditava na predestinação da salvação, ele dizia que a melhor maneira, o Calvino, né? Que a melhor maneira para que a pessoa pudesse identificar os elementos que confirmariam a ela a sua salvação, para ela a sua salvação, seria o modo na qual essa pessoa
viveria, né? Ou vivia. Então, isso, nesse sentido, expressa que a partir dessa ética e dessa percepção que o trabalho e a riqueza seria também a confirmação, o trabalho como uma vida disciplinada de austeridade, né? Comprometida com a família, comprometida com a correção, e a riqueza como produto do trabalho. Esses elementos seriam a confirmação de uma postura, vamos dizer assim, condizente com a fé, garantidora da salvação, e por sua vez isso seria os elementos que ideologicamente contribuíram, na visão do Weber, para uma redefinição do valor, né, da valorização que o mundo ocidental ideologicamente estabelecia em relação ao trabalho. E aí, segundo Weber, o trabalho de fato deixa de ser encarado como pecado e passa a ser encarado como vocação, né? Então, mesmo produzindo essa revisão e essa reflexão, a estratificação social ela não deixou de existir por conta dessas transformações, no sentido dos valores em relação ao trabalho. Ela continuou, o trabalho e as relações de trabalho continuaram produzindo uma série de distinções no âmbito da sociedade. E aí, conforme eu disse, a gente tem as distinções a partir da lógica de classe e classes sociais, né? Do conceito de classes sociais, que é muito identificado ou se relaciona de maneira muito forte com relações econômicas ou com uma abordagem econômica de interpretar a sociedade, mas existem outras estratificações que não necessariamente são produzidas a partir dessa lógica puramente econômica. A gente vai tratar mais sobre classes sociais na questão quando a gente começar a discutir o capitalismo. Mas hoje eu vou tocar brevemente, mas vou me centrar mais em outras dimensões, né? Tem a estratificação pautada pela lógica das ordens, né? Como a gente tinha na sociedade feudal, os três estados, né? Os três estados, a classe que orava, a classe que guerreava e a classe que trabalhava, ou melhor dizendo, aqueles que trabalhavam, não necessariamente a classe, aqueles que oravam, aqueles que guerreavam, lutavam, combatiam, e aqueles que trabalhavam, que era o clero, a nobreza e os camponeses, os servos, né? As sociedades divididas em ordens, elas tinham uma justificação religiosa, né? Para isso, conforme eu disse, a condição de nascimento, pertencimento à igreja, a necessidade de trabalho, todas essas condições de vida que se prolongavam de modo geral ao longo de toda a vida, de acordo com o seu lugar de nascimento, elas perduravam ao longo de toda a vida, o que demonstra que eram sociedades rigidamente estratificadas, ou seja, uma sociedade que ela pouco se modificava. Quem tivesse nascido camponês, ele seria camponês do nascimento até a morte, muito dificilmente, dentro do funcionamento e da lógica da sociedade, existia alguma possibilidade dele deixar de ser camponês. Isso, por que eu estou adiantando isso? Porque isso se relaciona com o próprio conceito de mobilidade social, né? Como também as sociedades divididas em castas, que tem como característica mais forte, né? ou país e sociedade que mais se identifica com essa divisão em casta, que também segue uma lógica de divisão religiosa, é a sociedade hindu, né? Em que a condição de nascimento ela também definia a sua condição de hierarquia social, como também as tarefas, as possibilidades que você teria, como tinha os Dalits, né? Vocês podem pesquisar, eu vou até talvez sugerir que vocês pesquisem quem são os Dalits, como representação desse sistema de casta, né? Eles eram os intocáveis, os impuros. Então, essa condição de nascimento, de acordo com os pressupostos religiosos presentes na religião hinduísta, definia e estratificava e dividia a sociedade de acordo com esses segmentos, com essas castas. Também era um modelo de estratificação social muito rígido e impossível de ser transformado a partir desses elementos, né? Um Dalit jamais deixaria de ser Dalit, né? Como um Brahma, que seria a casta superior, jamais desceria, pelo menos na sua condição de nascimento. Não sei se em vida, fazendo alguma besteira, ele poderia descer.
mas a partir do nascimento, a partir da condição de nascimento, ele estava fadado ou ao sucesso, né, ou à desgraça. E por sua vez, o Weber ele trabalha também com um outro conceito, que ele faz mediações com conceitos de classes sociais, porque ele diz que a identificação e essa estratificação no âmbito da sociedade não se daria somente por uma lógica pura e simples econômica, ou seja, se você detém os meios de produção, vamos analisar o capitalismo, você é burguês, e se você não detém os meios de produção, você é proletariado, você é do proletariado ou não burguês. Só que ele diz que dentro desses grupos existem outras distinções, outras formas de construção dessas estratificações que ele usa para definir essas formas através do conceito de status. Muitas vezes esse conceito de status ele é utilizado por sociólogos, historiadores não marxistas para contrapor a ideia de classes sociais que é utilizada como categoria pelos marxistas, né? Mas a gente não vai entrar nesse debate. Já tem outros sociólogos, outros pensadores, como por exemplo Pierre Bourdieu, que é um pensador, um sociólogo francês importante do pensamento social, como também da própria sociologia, né? Um pensador contemporâneo de envergadura. Ele faz uma mediação entre os dois conceitos e acho que consegue chegar a bons resultados. Então, o que seria o status? Os status seriam, na verdade, formas e modos de vida em que define hierarquias internas até mesmo dentro das próprias classes. Então, para que a gente tenha um exemplo, que seria uma dimensão de construção de status, para ser bem simples, tá? A maneira que a pessoa vive determina um certo reconhecimento público e social para defini-la se ela é identificada como, vamos dizer assim, superior, se ela é distinta, se ela é elegante, se ela é refinada ou não. Então, não é somente, às vezes, por exemplo, pode ter duas pessoas com o mesmo nível de renda, mas por sua vez com hábitos, modo de vida, relações, conhecimentos muito diferentes, muito distintos, com hábitos que são muito distintos, e com isso um seria identificado, vamos dizer, com segmentos sociais e camadas sociais mais empobrecidas, e outro, mesmo detendo a mesma renda que aquele, pela sua capacidade, pelas suas interações, pelo que ele detém de hábito e de modo de vida, isso permitiria ele ser identificado com uma caixa, com uma posição dentro da hierarquia social superior. Grosso modo, quando a gente está discutindo estratificação social, a gente está discutindo também as formas que a sociedade ou as diversas sociedades produzem as suas hierarquias internas. E essas hierarquias internas produzem os seus estratos hierarquizados e justificados por uma série de argumentos. No capitalismo, atualmente, a gente tem, além dessas distinções de status, a gente tem também um argumento, por exemplo, como de mérito, mas isso é uma discussão que a gente vai tratar em outro momento, né? E por fim, eu vou tentar ser bem breve, a gente vai ter mobilidade social, outro conceito também muito importante. O que seria a mobilidade social? É a possibilidade existente entre uma pessoa mudar de condição de acordo com aquela determinada sociedade. Então, por exemplo, o capitalismo, por mais que ele tenha uma série de distorções, quando a gente compara ele com a sociedade estamental, com a sociedade de casta, ele de fato é um sistema de estratificação social que permite muito mais a mobilidade social no seu interior do que outros sistemas. É possível, por sorte, ou por trabalho, ou por mérito, ou seja lá pelo que for, uma pessoa conseguir, por exemplo, de uma condição de pobreza enriquecer, ou uma pessoa por uma condição, e aí não seria sorte, azar, né? Uma pessoa que estaria no topo da sociedade, um empresário, em um determinado momento perder tudo e ficar ferrado. Isso significa que no contexto do capitalismo a gente tem uma sociedade que ela é mais aberta para a mobilidade social. Esse tipo de mobilidade, de condição socioeconômica, ela seria uma mobilidade que eles definem como, os sociólogos definem como mobilidade vertical. Ela define a sua condição na hierarquia social. Mas também tem um outro tipo de mobilidade que pode ou não produzir seus efeitos na mobilidade vertical, que é a mobilidade horizontal. O
que seria a mobilidade horizontal? É o tipo de mobilidade marcada pelo deslocamento das pessoas num determinado território. Então, a gente tem como exemplo que, por sua vez, produziu seus efeitos sobre a mobilidade vertical, foram os diversos fluxos de imigração no interior do Brasil, das pessoas que migravam do Nordeste em direção ao Sudeste, sobretudo durante as décadas de 60, 70 e 80, como forma e meio de buscar melhores condições de vida. De fato, muitas dessas pessoas que se deslocaram desses territórios conseguiram adquirir melhores condições de vida. Com isso, a mobilidade horizontal produziu, por sua vez, a mobilidade vertical, também como efeito, como fenômeno social, né? Na próxima aula, pessoal, a gente vai tratar mais sobre o capitalismo. Eu vou me centrar numa reflexão. Confesso para vocês que eu vou estudar bastante para conseguir destrinchar, para a gente fazer uma boa discussão sobre o capitalismo, plural do ponto de vista de ideias. Eu vou trazer um pouco, ver se eu retomo minhas leituras em Adam Smith, para além das leituras que eu já venho fazendo em relação ao Marx, e a gente vai fazer uma discussão sobre o fenômeno social do capitalismo que marca nossas vidas até os dias atuais. Prazer em revê-los. Vou estar colocando um exercício lá pequeno novamente na pasta de vocês e a gente vai se falando, tá? Fiquem em casa, espero que todos estejam bem, os familiares de vocês também, e um grande abraço.